Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Juliana, esse é o nosso 16º vídeo de modelagem da residência Farnsworth no software SketchUp. Nesse vídeo a gente vai aprender a colocar a iluminação do sol e as sombras no nosso modelo, tá? Para fazer isso é super simples, você tem que vir aqui ó, em visualizar, barra de ferramentas e ativar uma nova barrinha que se chama sombras, tá? Só fechar. Quando você fizer isso, você pode encaixá-la aqui em cima, tá? E ligar esse botão, mostrar ou ocultar sombras. Olha o que acontece, ó. No momento em que eu ligo, ela mostra a laje mais clara, como se o sol estivesse batendo diretamente aqui, e uma projeção de sombra muito legal no chão. Agora, aqui do lado, gente, são os meses do ano, janeiro, fevereiro, março, você consegue mudar isso aqui, tá? Ó, novembro, dezembro é verão, né? Depois olha como o sol muda, tá vendo, ó? Fica mais curto, pra cá ele fica mais comprido, né? A sombra, tô falando da sombra, perdão. E o horário também, ó, meio-dia, 4 da tarde, de manhã cedo, né? Ó, bem cedinho. Dá pra você brincar e fazer umas sombras bem dramáticas, tá? Na casa, é você quem decide. Ó, fim do dia, quando a sombra já tá aquela sombra bem prolongada, né? O legal, o que que é? É você verificar que a sombra ela entra como a casa é de vidro, né? O sol entra na casa e os próprios móveis projetam sombra, né? Então fica muito legal. Se você tem uma modelagem que tem árvores, né? As árvores também projetam a sombra e fica bem, acho que fica bem interessante para dar um efeito de realismo. Feito isso, gente, o que a gente pode fazer para melhorar isso aqui? Eu acho que é bem interessante, seria bem interessante a gente colocar um chão aqui, né? Então eu vou ligar lá na minha bandeja padrão as minhas camadas, mostrar a bandeja. Espera que ficou fora da tela. Eu estava com cenas aqui. Vou criar uma nova camada, clicando aqui no mais, eu posso até fechar materiais. Vou clicar mais e vou chamar de piso ou de terreno. Melhor terreno. Eu deixo ela ativa, clicando aqui do lado, posso até fechar. E vou lá no retângulo, vou tirar um pouco do zoom, mas também não precisa ser muita coisa, né? Vou fazer um retângulo aqui em volta, tá? E aí eu jogo um material nele que seja de paisagismo, por exemplo. Vamos ver o que tem aqui. Grama, vai, essa aqui, ó. Vou fechar isso aqui, tá me atrapalhando. E daí eu dou um zoom, é normal dar esse problema, tá, gente? É mais legal porque a grama, nesse caso, né, a sombra se projeta nessa grama, tá? Que é uma grama bem artificial, convenhamos, né? Mas é melhor do que nada, né? Então não fica aquela sombra projetada no vazio. E agora você pode girar suas cenas com a sombra ligada. Bom, uma coisa interessante a saber, que não é obrigatório, mas que eventualmente se você for fazer projetos reais, de arquitetura e de urbanismo, você precisa definir o norte, tá? O norte é o norte geográfico, né, do planeta, e você define isso usando um plugin, que é uma ferramenta que se instala dentro do SketchUp, tá? Naturalmente ela não está aqui, mas ela não é difícil de ser encontrada, tá? Basta você fazer o seguinte, você vai lá em janela, procura aqui, ó, gerenciador, não, aliás, Extension Warehouse, que é o que, gente? É o armazém de extensões. O que são as extensões? São justamente os plugins, ou seja, os pequenos programas que são criados para serem instalados em cima do SketchUp para fazer ele funcionar de uma forma mais personalizada, tá? Clica no Extension Warehouse e ele vai abrir uma página da internet que parece o 3D Warehouse, que é aquele local onde você baixa os seus componentes, né, o seu mobiliário, os seus bloquinhos. Só que nesse local, essa página, ela vai te mostrar os plugins disponíveis para você baixar. É uma página que é do fabricante, tá? Então é bem tranquilo de baixar, não tem tanto risco. E aí, assim, demora porque aqui em casa a internet tá uma carroçal, então ela está demorando para abrir, mas pode ser que na sua casa abra bem mais rápido. Eu vou dar uma pausinha e na hora que abrir eu volto, tá? Pronto, gente, abriu. E ó, é uma página da internet, tá vendo? Se você tiver uma tela maior que a minha, você consegue maximizar e ver mais coisas. E o que é importante aqui para você? É fazer a busca de
de uma extensão, né, de um plugin chamado Solar. Veja que eu estou escrevendo aqui em cima, tá? Solar North, tá? Vamos buscar aqui. Vamos ver quanto tempo que demora. Pronto, gente, ó, Solar North é uma extensão criada pela equipe do SketchUp, do fabricante, tá? Enquanto você vê que tem outros plugins disponíveis para baixar que são feitos por outras empresas, tá? Mas a gente vai baixar isso daqui. Por quê? Porque essa ferramenta, ela permite que você modifique o ângulo do norte da sua planta. Porque você pode pegar uma planta, por exemplo, de uma residência, onde o norte está para a direita, por exemplo. Depende muito da posição do lote, no terreno e tudo mais. Então, é assim, é importante saber ou definir o seu norte para que a sombra fique direitinho, tá? Que ela fique compatível com o norte real do seu terreno. Bom, gente, nessa página é muito simples, é só baixar. Só que antes disso, ó, atenção, vai dar um erro se você clicar só em baixar, quer ver? Você clica e aparece uma mensagem esquisita na tela e você não consegue baixar. Olha lá, a página não foi encontrada. O que você faz, gente? Volta e faz o seu login, tá? Você tem que iniciar uma sessão com o seu usuário. E eu já expliquei para vocês nos vídeos anteriores como é que faz esse negócio do usuário. É o mesmo usuário que usa o 3D Warehouse. Você não vai usar o seu e-mail, você vai usar o Gmail. Lembra que eu falei em aula que só funciona com o Gmail? Então, pelo menos para mim só funcionou com o Gmail. Eu testei o Hotmail, testei o Yahoo, não funcionou, tá? Então, daí você coloca o seu e-mail, sua senha e se cadastra. Senão, você não vai conseguir fazer o download da extensão, tá? Eu vou dar uma pausinha aqui e já volto quando eu conseguir já entrar na página. Pronto, pessoal, no momento em que você faz login, ele volta nessa folha, né, do Solar North, e aí você pode clicar em Install. Veja que não é mais download, o botão mudou para Install, né? E aí o que vai acontecer? Vai fazer o download, já vai carregando direto no seu, você aceita as condições, lógico, e ele vai carregar direto no seu programa, tá? Vou dar mais uma pausinha e já mostro o que acontece para vocês. Bom, pessoal, eu cliquei lá para instalar e apareceu, eu aceitei os termos de licença e apareceu, então, instalou e apareceram esses botõezinhos aqui no meu programa, tá? E é com eles que a gente consegue controlar o norte do nosso projeto. Bom, e como que usa essa ferramenta? Primeiro, você aperta esse primeiro botãozinho aqui, que serve para te mostrar o norte atual e permite que você modifique ele, tá? Vou clicar uma vez, aparece essa setinha aqui, ó, amarelo escuro, laranja, né? O que é isso aqui, gente? Isso aqui é a nossa setinha de norte. Sabe quando você tem uma planta e uma setinha de norte indicando para onde está o norte solar? Pois é isso aqui, tá? E ela está indicando que o nosso norte está para cá e ele pode ser alterado usando ângulos no sentido horário, tá? Do que eu estou falando? Ó, vou clicar aqui, que me permite modificar o ângulo do norte. A partir desse zero aqui, ó, eu vou colocar 45 graus, só para mostrar para vocês. E ó, ela vai girar 45 graus para cá, tá vendo? No sentido horário, ela sai daqui e rotaciona sempre nesse sentido, tá? Ela pode rotacionar essa linha de norte 360 graus, tá certo? Deu para entender isso? E a sombra, obviamente, vai ser alternada baseado no norte, tá? Bom, mas e se você tem um norte que você se você não tem necessidade de ter um norte tão preciso e você quer manipular sua sombra, o que você faz? Usa esse botão aqui do meio, ó, clica nele, traz para um ponto qualquer, eu vou colocar aqui na origem, tá? No ponto de encontro do eixo azul com os outros eixos, só que eu vou pôr aqui em cima para conseguir visualizar. Eu clico nele e olha só, gente, o meu norte acompanha o meu mouse. E a sombra, consequentemente, como ela é dependente do nosso norte, ela também se modifica. Então, se você quiser modificar o seu norte sem digitar o ângulo, você usa esse botãozinho aqui do meio, tá? E fazendo isso fica até mais fácil, né, de posicionar o norte sem tanta precisão assim. Porque às vezes no olho a gente sabe mais ou menos para onde, para que lado que está o nosso norte, tá? Então é assim que a gente faz com as sombras e para definir o norte no projeto. Bom, pessoal, é isso, tá? Se vocês conseguem modificar o norte, vocês conseguem fazer alterações na sombra. Se vocês estiverem numa versão do SketchUp que não seja essa versão gratuita, provavelmente vai aparecer mais um botãozinho aqui do lado das sombras, que é o editor
de configuração de sombras, ó, eu gravei uma imagem para vocês verem como que ele é, ó. Esse botãozinho aqui, tá? Infelizmente, ó, e ele abre essa caixa, você pode mudar a cor da sombra, fazer ficar mais claro, mais escuro, mas infelizmente ele não está disponível, pelo menos não no que eu baixei, tá? Na versão gratuita 2017. Mas só com isso aqui já é suficiente, tá? Com essas ferramentas aqui, você já define o horário, o mês do ano, ó, dá para fazer variações. Ah, uma última dica, tá? Gente, se a sua máquina não tem um processador veloz e não tem muitos recursos de memória, mantenha esse botãozinho, que é o botãozinho que liga e desliga a sombra, desligado, tá? Só ligue a sombra na hora de gerar suas imagens finais, porque ele consome muito processamento, especialmente quando você está com a sombra ligada e começa a girar o seu modelo, tá? Pode provocar travamentos e problemas mais sérios até, tá bom? É isso, então, muito obrigada, até mais, tchau, tchau.